Queremos cumprimentar você novamente na sequência que estamos estudando a respeito da educação como meio formativo, ajudando na formação espiritual das nossas crianças, dos nossos jovens e, por que não, da igreja. Estamos começando a lição número 4, cujo título é Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. O autor escolheu o verso para memorização, ou verso principal, o que está em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E a verdade central que nós colocamos para perseguirmos em nosso estudo, definirmos o padrão e a nossa caminhada é: cremos que um arquiteto planejou, fez e mantém tudo o que há ao nosso redor. Esta é a verdade central. Nada por acaso, tudo planejado. Houve alguém que pensou e há alguém que mantém. Esta é a verdade central. Como introdução, fazemos a seguinte pergunta: qual é a visão que você tem do mundo que está ao seu redor? A segunda pergunta é: todos veem como você ou eles têm pontos de vista diferentes do seu? Consequência, se tem pontos de vista diferentes, por quê? Se o mundo que nos cerca é o mesmo. É o mesmo campo, é o mesmo mar, são as mesmas pessoas, mas as pessoas veem de maneira diferente daquela que você vê. Sabe por quê? Aí está a resposta. Depende da cosmovisão que você adota e que eles adotam. E o que é cosmovisão? Alguém pode perguntar. Resposta: é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções da natureza intuitiva, anteriores à reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive. Essa é a definição da Wikipédia. Mas, de um dicionário bem simples, é a maneira subjetiva de ver o mundo. E em palavras mais simples que essa, que é a cosmovisão? É a maneira como você encara, concebe e vê o que está ao seu redor. Como esta cosmovisão depende da sua educação, depende da sua formação, depende dos valores, depende da formação educacional e do ambiente em que você vive, você vai construir a sua cosmovisão baseada nesses princípios. Qual é o desafio para pais, professores e educadores? Que ensinemos os nossos filhos, nossas crianças e jovens, e mesmo os membros mais antigos da igreja, a ter uma cosmovisão com base nas Escrituras Sagradas. Se esta é a base, nossa cosmovisão estará de acordo com aquilo que nós estamos ensinando. Durante esta lição, durante esse estudo, nós vamos apresentar dois pontos de vista bem distintos. O primeiro é a cosmovisão naturalista, ou natural, evolucionista. E eu quero resumidamente apresentar 10 pontos da visão materialista, da visão evolucionista. Vamos ler rapidamente. Primeiro, eles não veem evidências nem necessidade de um arquiteto mestre. Lembra-se de nossa verdade central? Que este mundo tem um arquiteto que pensou, executou e mantém o que foi feito? Para eles, é o contrário. Número 2, eles dizem que não há necessidade de uma mente atrás do universo. Número 3, o Richard
Dawkins, por exemplo, chega a afirmar que a natureza, operando em seu processo normal e natural, por um grande espaço de tempo, pode produzir qualquer nível de organização desejado. Número 4. Propagam a autossuficiência da natureza. Número 5. Afirmam que tudo o que há no universo chegou à existência sem Deus. Processo natural. Número 6. Embora alguns não neguem a existência de Deus, afirmam que ele é desnecessário. Número 7. Alguns deles não afirmam que Deus não existe, mas que Deus não necessita existir. Número 8. Muitos não dizem que Deus está morto, mas que ele está ausente. Concluem dizendo que a honestidade intelectual exige que realizemos nossa tarefa sem necessidade de Deus. Esses últimos pressupostos são mais voltados para o deísmo, e que Deus existe, e que ele é mesmo o Criador, só que ele não está interessado no que acontece aqui. E, finalmente, alguns teóricos afirmam que o mundo que nos cerca não é real, que isto é uma imaginação. Bem, qual é a base desta ideia, de tudo isto que acabamos de apresentar? A base está no Salmo capítulo 51 e o versículo 1. Diz o Salmo da seguinte maneira: diz o nécio em seu coração, não há Deus. Eu disse Salmo 51, mas é o Salmo 53, versículo 1. O nécio é que diz não a Deus. Se lemos agora o que está na lição da Escola Sabatina, numa das partes, diz: o universo e tudo o que nele há, incluindo nós, simplesmente existe. Ou seja, não existe um Criador, mas existe um universo. Nada o criou, nada o formou. Ele é apenas o universo. Está aí. É simplesmente um fato inexplicável. Não há Deus, não há deuses, não há nada divino. A realidade é puramente material, puramente natural, como foi dito há 2.500 anos. Então, esta não é uma ideia nova. Existem apenas átomos e o vazio. Então, esta é a primeira ideia, baseada em Salmo, agora certo, 53, versículo 1. Diz o nécio em seu coração, não há Deus. Esta cosmovisão materialista, naturalista, evolucionista, começada por Charles Darwin, não começou agora com ele. Ela tem suas raízes na filosofia grega. Esta cosmovisão evolucionista, ela tem a ver com a cosmovisão grega de ver a Deus, o universo e a criação, com pequenas modificações. Por exemplo, os gregos não acreditavam na criação. Então, percebam, para eles, a matéria sempre existiu e Deus também. Sendo assim, Deus e a matéria, diziam e dizem os gregos, coexistem. Consequentemente, Deus não é o Criador. Esta é a cosmovisão grega que serviu como base para Darwin, para o evolucionismo e para os naturalistas. Essa é uma cosmovisão pagã. Na cosmovisão grega de Sócrates, Platão e Aristóteles, Deus não é o Criador. Deus não se move, diz o grego. Deus não pensa, porque se pensar, não é Deus. Não tem emoções, nem sentimentos. Deus não ama e vive separado deste mundo. Embora os gregos fossem politeístas, adorassem a muitos deuses e tinham esta concepção, eles tinham essa concepção a respeito de Deus como um conjunto e a respeito da criação.
Um segundo ponto, na cosmovisão grega, existe o conceito dualista. Para o pensamento grego, a alma é imortal e imaterial. O corpo é material e mortal. Para o grego, é tudo separado, porque é uma ideia dualista. Nos dias que Jesus viveu, nos seus dias, a cosmovisão grega tinha permeado toda a teologia do seu tempo. E, obviamente, esta teologia, este ensinamento, essa cosmovisão grega, permeava também as escolas rabínicas que estavam situadas nas sinagogas e até no templo. E é por esta razão que Jesus não frequentou as escolas dos seus dias. Deus orientou os seus pais, especialmente Maria, para que ensinasse a Jesus a cosmovisão criacionista, bíblica e hebraica pura. Porque a visão grega já tinha permeado as escolas e a filosofia dos seus dias. O livro Desejado de Todas as Nações, comentando sobre isso, diz: e estabeleceram-se escolas que, ao par das artes e ciências, professavam ensinar os princípios da justiça. Estes agentes perverteram-se, porém, quando, durante o cativeiro, muitos do povo haviam adquirido ideias e costumes pagãos durante o domínio grego, os quais foram introduzidos em seu culto e, obviamente, em suas escolas. Conformaram-se em muitos aspectos com as práticas dos idólatras. Veja que a cosmovisão grega havia permeado toda a estrutura judaica e corrompido seu ensinamento. Os anos se passaram e então veio Agostinho e Aquino. Estes homens eram filiados a um pensamento com a cosmovisão grega. Agostinho era maniqueísta e esta era a visão que eles tinham. Mas agora eles se tornaram cristãos e, para adaptar a teologia cristã ao pensamento deles, tentaram fazer uma cristianização das filosofias gregas. E, ao mesmo tempo, faziam uma helenização do pensamento bíblico. Neste caso, helenização seria uma combinação da cultura grega, que é a cultura helenística, com a cultura cristã local. Daí é o que temos hoje. Aí você tem a Igreja Católica, a Igreja Mãe, a Igreja Romana, cuja base teológica está assentada em Agostinho e São Tomás de Aquino, e a filosofia grega permeou o seu pensamento e a sua teologia. Então, hoje você tem a questão do inferno, a questão da alma, a questão do purgatório. Todas estas crenças estão fundamentadas nesta cosmovisão grega. Qual é o nosso desafio hoje? Ensinar e pregar em nossas igrejas e em nossas escolas a cosmovisão criacionista, chamada também de judeu-cristão, para nossas crianças, jovens e adultos. E é para isso que as nossas escolas são formadas, são edificadas. A visão criacionista está baseada em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nossa visão é que um ser, ou seres, divino, criou o universo. Isso é diferente. Esta posição abrange o mundo natural, o mundo dos átomos e do vazio, mas não está limitada a ele. Esta filosofia aponta para uma realidade muito mais ampla, muito mais profunda e multifacetada do que a visão ateísta materialista tão frequente hoje nas escolas. Por que há algo em vez do nada? Perguntou Leibniz, o alemão. Por que há algo em vez de nada? Ele faz essa pergunta e os evolucionistas naturalistas não sabem responder, óbvio. Mas a Bíblia tem a resposta.
porque Deus criou. Gênesis 1:1. Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Deus é o Criador. Apocalipse 14, 6 a 7. Deus é o Criador. Não argumentam nem tentam provar que Deus criou. Estes textos não têm uma finalidade, nem um trabalho de dizer, nós vamos provar que Deus é o Criador. Simplesmente o texto afirma, Deus criou. Esta é a base para a nossa cosmovisão. E o que ensina então esta cosmovisão hebraica ou judeu-cristão? Deus não é a matéria. O grego diz, Deus é a matéria. Deus criou a matéria do nada. O verbo, no princípio, Deus criou, o verbo do hebreu é bará. Bará só aceita um sujeito, e esse sujeito é Deus, porque é criar algo do nada. No pensamento hebreu, Deus se move. No pensamento grego, ele é estático. No pensamento hebreu, na cosmovisão que temos, Deus é amor. No pensamento grego, ele não ama. No pensamento hebreu, ele pensa, age e cria. Deus se envolveu com este mundo, veio a este mundo e sofreu pelos pecadores na pessoa de Jesus. Para o grego, esta atividade da encarnação, ele diz isso uma loucura. Você pode ver isso em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou para os gregos. Dizer que um Deus veio a essa terra, assumiu uma forma humana, São João 1,14, armou o seu tabernáculo, armou a sua tenda entre nós. Para o grego, para o pensamento em sua cosmovisão, isso não existe, isso é uma loucura. Mas é a cosmovisão que temos de um Deus que se compadece dos seus filhos, que ama e que esteve pronto a se entregar para vir salvar o homem. Essa é a cosmovisão cristã. O que mais ensina esta visão? Na verdade, nossa cosmovisão começa com uma declaração sobre Deus como Criador, pois nenhum dos outros ensinamentos, por exemplo, a criação, a expiação, a lei, a cruz, a ressurreição e mesmo a segunda vinda de Jesus, nada disso faria algum sentido se não considerarmos a realidade de Deus como Criador. A partir deste ponto, Deus criou, tudo mais passa a fazer ou a ter sentido. O que mais ensina nossa cosmovisão? Para o hebreu, a verdadeira realidade é uma realidade de ação e movimento. Para o pensamento hebreu, alguém inativo e imóvel, como pensa um grego, ele diz, isto é um morto. Para o hebreu, Deus está vivo e ativo na história relativa ao nosso mundo. Essa é a cosmovisão que devemos passar aos nossos filhos e às nossas igrejas. Deus é um ser pessoal que nos ama. Isto é diferente da cosmovisão grega e evolucionista. Deus interage conosco e faz milagres em nosso favor. Embora Deus use as leis naturais, o Senhor não está limitado a estas leis e pode transcendê-las quando desejar. Por exemplo, os milagres que aconteceram com pessoas no Antigo Testamento, nos dias de Cristo, depois de Cristo com os apóstolos, o nascimento virginal de Jesus, são milagres dentro da cosmovisão hebreia cristã ou hebraico-cristão, que não tem explicações no mundo natural e nem evolucionista, porque é uma ação
espetacular de Deus com respeito a este homem, a este mundo e ao homem. O pensamento hebreu, esta cosmovisão, ela é holística. O hebreu pensa, por exemplo, que a alma é uma pessoa com carne, osso, cabelo e tudo mais. Esse é o conceito holístico, é um todo. Se nós olharmos Gênesis 2, versículo 7, soprou Deus nas suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Passou a ser uma alma vivente. Ele não recebeu uma alma vivente. Ele não tem uma alma vivente. Ele é. Esse é o conceito da cosmovisão bíblica, um conjunto. Lembra-se que na cosmovisão grega, ele é dualista, ele é separado. O corpo está aqui, coisa ruim, a alma está aqui, pode ser coisa boa. No conceito hebreu, é tudo junto. No conceito grego, é tudo separado. Além de ser o Criador, Deus ainda é o Redentor. É nisto que está a grandiosidade do cristianismo e da visão criacionista. Quando percebemos que o Deus que nos criou é o mesmo que em carne humana levou sobre si o castigo pelos nossos pecados, não é de admirar que sejamos chamados a quê? A adorá-lo. E é por isso que Apocalipse, capítulo 14, 6 e 7, diz: adorai aquele que fez os céus e a terra. Observe que o Evangelho eterno está diretamente ligado a Deus como Criador. E quando percebemos que o Deus que nos criou é o mesmo Deus em carne humana, levou sobre si o castigo dos nossos pecados, não é de admirar que sejamos levados a adorá-lo? Por isso, na cosmovisão bíblica, nós adoramos o Criador, porque Ele é o nosso Redentor. Veja a diferença quando você tem uma cosmovisão diferente. Veja o resultado. Vamos olhar para o arco-íris. Apenas um exemplo simples. Um ateu, um evolucionista, ele olha para o arco-íris no céu e não vê nada além de um fenômeno natural. O que é que ele enxerga ali? Enxerga apenas o fenômeno natural e água e a luz que estão interagindo. É só isso. Mas e você que tem uma cosmovisão bíblica, o que é que você enxerga? A resposta está no livro Patriarcas e Profetas. Vou ler. Colocado assim o belo arco-íris nas nuvens, como sinal de seu concerto com os seres humanos. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco-íris que está no céu, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens, agora escute, como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Então você tem algumas verdades fundamentais num simples arco-íris. Ali está dizendo que há um Criador. E esse Criador está fazendo uma promessa, porque Ele nos ama. Deveríamos, então, usar nossas escolas, com esta cosmovisão bíblica cristã, usar nossas igrejas e passar para as novas gerações o significado disso. E não olhar para o arco-íris como um ateu, como evolucionista, simplesmente dizer, ali está a água, simplesmente, ali está a luz. Não, ali está uma promessa divina. Essa é a diferença. Portanto, qual deve ser a base para a nossa cosmovisão? Toda educação cristã, todo ensinamento deve estar enraizado e fundamentado na palavra de Deus. E todo ensino contrário a ela deve ser rejeitado nas igrejas e nas escolas.
Qual é a base para os nossos ensinos, então? Vamos ler 3 versos e rapidamente nós teremos esse fundamento moral e ético para nortear a nossa vida e a nossa conduta. Deuteronômio capítulo 12, versículo 8. Esse é o primeiro verso que nós vamos ler. Deuteronômio 12, verso 8. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Este foi o grande Moisés. Vocês não vão agir do jeito que você quer, como você quer, a seu modo. Há uma cosmovisão por trás disso. Há um respeito à lei, há um respeito ao Criador. Anos mais tarde, no livro de Juízes, no capítulo 17, houve um tempo em que eles ficaram sem rumo, sem orientação. E então diz o capítulo 17 e o versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. Você pode imaginar? Uma grande cidade movimentada, sem nenhum sinaleiro, sem nenhum semáforo. Cada um vai por onde quer. Você pode imaginar uma cidade grande onde não há policiais. Cada um faz o que quer. Imagine. Nesse tempo, isto aconteceu. Por isso, meus amados, vocês que estão nos ouvindo e nos acompanhando, a situação de hoje, embora não seja exatamente uma cidade sem semáforo ou uma cidade sem policiais ou coisa daí para frente, no livro de Isaías 60, verso 2, dá o retrato que nós temos hoje como resultado destas filosofias gregas, pagãs. Olhe, diz Isaías 60, verso 2, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Interessante, essa é a grande verdade. Abandonar os princípios eternos, os princípios éticos, os princípios morais, abandonaram a lei de Deus, abandonaram Deus como Criador, por isso Ele não nos vê, mas o título da lição 4 diz, é o Deus que vê. Isso quer dizer o Deus presente, é o Deus que está aí. A base para os nossos ensinos está aqui. Se quisermos tornar a redenção central em nossa cosmovisão cristã, a lei de Deus, os 10 mandamentos, também deve ser central. Afinal, de que somos redimidos senão do pecado, que é a transgressão da lei? O Evangelho não faz sentido sem a lei. No estudo anterior, já mostramos para vocês que a lei pressupõe a necessidade de um Salvador. Por isso, esta é a conclusão que se chega. O verdadeiro objetivo da educação, qual é então? Essa educação não se restringe somente às escolas, mas às igrejas, às classes para crianças, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Esta é a cosmovisão cristã. Com esta ideia em mente, podemos ver porque uma sólida cosmovisão cristã é essencial para a educação adventista. Portanto, é essencial que a cosmovisão bíblica forme o fundamento de toda a educação adventista do 7º dia para nossas crianças, jovens e os membros da igreja. Qual é o título que apresentamos no começo, que você tem aí em sua lição? Deus vê. É a cosmovisão que os adventistas do 7º dia adotam para o seu ensinamento, tanto nas escolas como nas igrejas. Fora com a filosofia grega, fora com a cosmovisão grega, panteísta, evolucionista, pagã. Adotemos uma filosofia cristã que tem como base o pensamento hebreu.
E ao adotarmos esses princípios, nós estaremos sendo felizes, porque temos um Deus presente. Um Deus que rasgou o tempo, abriu as portas da eternidade e veio até nós, porque tem interesse em nosso bem-estar e em nossa salvação. Que Deus lhe ajude a ter esta cosmovisão completa da realidade da nossa formação espiritual. Amém.